Bom, eu vou, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que eu tenho desenvolvido aqui. E, assim, bom, eu venho de uma tradição em anatomia da madeira. Todo o meu histórico como aluno, como profissional, foi relacionado à anatomia da madeira. Apesar de, na UFAM, eu ter atividades com outras disciplinas, né? Desenvolver atividades em física da madeira e conteúdos correlatos. Mas, basicamente, a, a parte assim da tecnologia da madeira, onde eu me sinto mais à vontade, é a anatomia. Bom, no doutoramento, eu tenho feito uma incursão em dendrocronologia. Acho que é algo extremamente oportuno para o nosso curso, eu vou falar sobre isso. E essa palestra é um pouco sobre isso. É uma introdução, até porque eu imagino que a maioria dos colegas que estão presentes não tiveram a oportunidade, nós não tivemos a oportunidade de discutir isso, né, pelo menos nas disciplinas que eu ministro, e eu acho que isso aqui é um pouco introdutório ao que vai acontecer, se Deus quiser, daqui para frente. Bom, então nós vamos falar sobre perspectivas de uso da dendrocronologia. Em síntese, eu vou abordar 9 tópicos, tá? Vou fazer uma pequena apresentação, depois nós vamos falar sobre conceito e etimologia da palavra, o que é dendrocronologia, fazer um breve histórico e como funciona na prática, né? Como são feitas as coletas, etc. As aplicações e correlações com outras ciências. Eu vou passar alguns cases para vocês. E um pouquinho da minha pesquisa que eu tenho desenvolvido. Vou apresentar 3 sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar nesse tema. E, no final, eu vou falar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui a Portugal e como é que as coisas funcionam aqui, caso você também tenha interesse em brevemente vir fazer um mestrado, vir fazer um doutorado aqui, tá bom? Essa é uma síntese do que nós vamos discutir. Bom, eu me chamo Francisco Tarcísio Moraes Madia, sou engenheiro florestal, eu estudei na UFAM, fiz mestrado em ciências agrárias e atualmente eu sou aluno de doutorado no programa de doutoramento em ciências agronômicas e florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Esse agronômica está com acento agudo e não circunflexo, porque aqui se grafa, se escreve dessa forma. Tá? Nós vamos falar sobre isso também, essa questão do português aqui é muito interessante. Bom, eu sou professor do Departamento de Ciências Florestais da UFAM, na área de concentração de tecnologia da madeira, ministro 5 disciplinas, anatomia, física, química, e atualmente eu faço doutorado em dendrocronologia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre conceito e etimologia, né? O que é dendrocronologia? Se você pegar um dicionário, o dicionário que eu considero o mais completo assim, da língua portuguesa, ele vai ter uma definição muito simplista, muito sintética do que é dendrocronologia. Ele diz simplesmente assim, é a determinação da idade que se baseia na contagem dos círculos dos troncos das árvores. É só isso. Então, dendrocronologia, se você considerar o que tem no dicionário, é basicamente isso. É uma determinação da idade baseada nas camadas de crescimento das árvores. Bom, em síntese, né, a síntese da síntese seria isso mesmo. Então, em grego, dendron é árvore e cronos é o tempo, é o deus do tempo. Então, dendrocronologia seria o estudo do tempo, né, de vida dessas árvores, a contagem da idade de vida delas, etc. Bom, mas eu tenho um conceito que é um pouquinho mais abrangente.
que eu formulei a partir de várias leituras, né? Então, dendrocronologia é a ciência que estuda os padrões de crescimento secundário das árvores, a idade e a relação dessas características, não só com o clima, mas com todas as condições inerentes à formação daquele indivíduo arbóreo, incluindo uma ampla gama de fatores, como radiação solar ou outras fontes de radiação, poluição, incêndios, eventos geofísicos, antropológicos e até mesmo explosões solares. Então, a dendrocronologia é muito mais abrangente do que apenas contar camadas de crescimento. Nós vamos conversar disso no decorrer dessa apresentação. Todo o histórico de vida de uma árvore, ele fica gravado nessas camadas de crescimento. É como se cada árvore fosse um livro e aquelas camadas fossem o conteúdo que conta a história dessas árvores, tá? E tudo que aconteceu com ela durante a vida dela. Ela pode ter 4.000 anos, como árvores que têm 4.000 anos, né? As árvores são os maiores em altura, né? São os seres mais altos da Terra, e não são os maiores, tá? São os mais altos da Terra, e são também os mais longevos. Então, você encontra árvores com 4.000 anos, 4.500 anos. Tá? Tem uma característica de vida muito interessante, mas isso também eu vou falar sobre isso, porque que elas atingem tanto tempo. Então, esses acontecimentos naturais todos, né, explosões vulcânicas, manchas solares, chuvas, subida, descida do lençol freático, incêndios florestais, eventos antropológicos, eventos em que o homem modificou a paisagem natural, tudo isso fica gravado no caule das árvores. Então, quando você tem acesso a essa informação, ela é muito rica, é uma informação muito interessante, muito fidedigna, muito fiel sobre o passado daquela região. Bom, em princípio, todas as espécies de árvores e praticamente todos os arbustos encontrados em climas sazonais, eles podem ser analisados cronologicamente. Existem algumas limitações. Nós vamos falar disso também. Mas, a princípio, qualquer árvore que você possa amostrá-la, você possa retirar amostras do cerne dela, você pode fazer esse estudo dendrocronológico. Bom, e como é que começa isso? As primeiras observações de camadas de crescimento em árvores, nós vamos fazer um breve histórico aqui. É interessante isso também, apesar de que esses aspectos históricos eles parecem sempre assim, um pouco maçantes, mas nesse caso aí não vão ser, são bastante interessantes. As primeiras observações, elas ocorrem com Teofrastos. O Teofrastos era um grego discípulo do Aristóteles, e ele se interessava bastante sobre essa questão da vegetação, essa questão botânica, né? E é ele quem faz as primeiras observações sobre camadas de crescimento em árvore. Ele diz assim: além disso, a madeira do abeto prateado tem muitas camadas, assim como uma cebola. Há sempre outra por baixo daquela que vemos, e a madeira é composta por essas camadas em toda parte. Bom, aquelas camadas da cebola se chamam catáfilos. Tá? Quando a gente corta a cebola, tem aquelas rodelinhas, né? Então, aquilo são catáfilos. Ele faz uma analogia entre as camadas da cebola e da madeira. Isso por volta de 300 anos antes de Cristo. Mas foi apenas quando o Leonardo da Vinci escreveu uma obra chamada Tratado de la Pintura, por volta de 1500, é que se faz a primeira associação dessas camadas da madeira com o crescimento das árvores, com a idade das árvores. Note que há uma grande diferença. Ambos, Teofrasto e Leonardo da Vinci, enxergaram a mesma imagem, perceberam as camadas de crescimento, mas aí há uma profunda diferença entre a conclusão de ambos, né? O Teofrasto descreveu, mas não concluiu. E o Leonardo da Vinci
descreveu e concluiu que aquelas camadas estavam associadas ao crescimento da árvore. Ele diz assim, os círculos dos galhos das árvores cerradas mostram a quantidade dos anos que ela tem. O Da Vinci todo mundo conhece, o Da Vinci era um gênio, né? Infelizmente, ele era tão genial que ele se aprofundou em muitas áreas, ele quase que não conseguiu terminar nenhum dos trabalhos que ele se propunha fazer, porque ele estava sempre empolgado em descobrir coisas novas. Então, ele fez descobertas maravilhosas, mas não se aprofundou com afinco, assim, em finalizar nenhuma delas. Então, essa foi uma fase, essa ilustração é de um dos cadernos dele, onde ele deixa escrito isso. Bom, o método de datação das árvores só foi ser desenvolvido no início dos anos de 1900 por um americano, um astrônomo americano, chamado Andrew Ellicott Douglas. O Douglas, ele observava manchas solares em um observatório em 1894, no Observatório Lowell, e ele descobriu uma correlação entre a ocorrência de manchas solares e o ciclo de crescimento de árvores na região em que ele trabalhava. Então, ele, assim, a gente sempre se refere ao Da Vinci como o pai da dendrocronologia, mas o Douglas foi a pessoa que desenvolveu o método dessa contagem de anéis, dessa analogia entre o ambiente, o entorno ambiental daquele indivíduo e a modo de crescimento dele. Tá? Então, bom, se a gente for atrás da paternidade, aí mais próximo do Douglas, em razão do método dendrocronológico, de datação. Né? A percepção, sim, foi do Da Vinci. Mas a coisa técnica veio com ele. Bom, esses estudos do Douglas, eles permitiram correlações, ainda na época mesmo, no início do século XX, permitiu correlação com vários outros registros que também formam camadas, que incrementam anualmente ou não necessariamente anualmente. Tá? Então, é possível encontrar correlações entre crescimentos de árvores e os ice cores, que são aqueles núcleos de gelo que se tira em grandes geleiras, como no Ártico, na Antártida. Tá? Então, há correlações. Corais também, anéis em conchas, né, em moluscos, né? E otólitos. Otólitos são aquelas pedrinhas que tem na cabeça dos peixes. Vocês já viram aquilo, né? Quando a gente vai comer o peixe, tem tipo umas pedrinhas dentro da cabeça. Aquilo também forma camadas de crescimento, tá? Anuais. Então, é possível também datar e é possível sincronizar esses eventos. Então, as árvores não são os únicos seres que formam camadas anuais. Bom, o Douglas retornou à Universidade do Arizona e foi a primeira pessoa no mundo a ensinar formalmente dendrocronologia. Ele criou uma disciplina na universidade, então se a gente for procurar qual a universidade mais antiga a ministrar essa disciplina de dendrocronologia, foi a Universidade do Arizona. Tá? Ele se desentendeu no laboratório que ele trabalhava, no observatório astronômico, e ele voltou para ser professor. E, em 1937, ele criou o Laboratório de Pesquisas em Anéis de Árvores, nessa mesma universidade que ele trabalhava. Tá? Então, o estudo dendrocronológico com método começa com esse senhor no início do século passado. É recente. Bom, mas como é que se formam essas camadas na madeira? Quem já estudou anatomia já tem uma percepção disso, mas fazendo assim uma breve introdução, um breve resumo sobre essa formação das camadas, as árvores elas têm dois tipos de crescimento, o crescimento primário e o crescimento secundário. Né? Esse crescimento primário ele se deve aos meristemas apicais, os meristemas que estão no ápice das folhas, dos ramos e nas raízes. Então é o crescimento em altura. E tem um crescimento secundário, que é um crescimento formado por um outro tecido meristemático,
pelo câmbio vascular. Tá? Essa palavra meristema e câmbio, elas significam a mesma coisa, elas significam divisão. Meristema vem de merizae. Quando a gente fala de merizae, é só lembrar de meridiano, aquelas linhas que dividem o globo terrestre. Então, meristema é um tecido que se divide, é um tecido que se divide indefinidamente, né? E o câmbio vem do latim cambire, de troca. Tanto que tem casa de câmbio, que é onde você vai para trocar dinheiro. Então, o câmbio vascular é o tecido meristemático responsável pelas divisões celulares, divisões constantes, e que formam essas camadas sobre o tronco das árvores, porque o câmbio vascular ele está bem pertinho da casca. Se você perceber nessa ilustração, nós vamos ter a casca, nós vamos ter o floema em azul, e a terceira camada, que seria em verde, a gente vai ter o câmbio vascular. Então, o câmbio vascular se divide no sentido da casca e se divide no sentido do centro do cilindro caulinar, formando, respectivamente, floema para o lado da casca e xilema no sentido do interior do tronco. Então, esse câmbio vascular é quem é o responsável pela formação das camadas. As árvores crescem de fora para dentro, ao contrário da maioria dos outros seres vivos. Tá? Então, o que faz as árvores engrossarem no diâmetro é exatamente a existência, a presença do câmbio vascular. Esse câmbio ele é influenciado diretamente por condições ambientais. Então, se eu tenho espécies que sobrevivem, eu tenho indivíduos, espécimes, né, arbóreos que sobrevivem em ambiente de baixio, quando há uma subida dos rios muito intensa, uma cheia, o lençol freático também aflora na superfície do solo. Então, essa inundação vai influenciar diretamente a capacidade daquela planta em respirar pelas raízes, em absorver água para a sua fotossíntese, e todos esses fenômenos vão influenciar a formação do câmbio vascular. Pode inibir ou pode favorecer. Eventos climáticos, como tempestades muito fortes, ciclos de chuvas muito duradouros ou escassez de chuvas, eventos atmosféricos podem influenciar, até explosões atômicas provocadas pelo homem, como as explosões de Hiroshima e Nagasaki, influenciam esses indivíduos, influenciam a formação dessas camadas do câmbio vascular. Tá? Então, o câmbio é um tecido que envolve toda a árvore, das raízes até os últimos galhos, e ele é o responsável pela formação dessas camadas. Bom, aqui nós temos uma ilustração também que demonstra exatamente o posicionamento do câmbio vascular, né, que envolve todo o cilindro caulinar. Essas divisões celulares, elas são de dois tipos, as divisões anticlinais e as divisões periclinais. As anticlinais formam células laterais e as periclinais formam células no sentido casca-medula. Por isso que a árvore é circular. Tá? Por isso que ela forma um cilindro, porque eu tenho divisões, vamos chamar assim, a grosso modo, para dentro e para fora, né? Para dentro formando madeira e para fora formando casca, e para os lados para preencher aqueles vazios. Então, no final, eu tenho um produto que é um caule cilíndrico. Claro que isso não é uma regra na natureza. Nós temos várias espécies, como a carapanaúba, por exemplo, que tem um caule acanalado. Nessas árvores eu tenho que assim, em forma de estrela, tá? O caule é cheio daquelas reentrâncias. Nesses casos, eu tenho mais divisões periclinais do que divisões anticlinais. Tá? Mas, via de regra, os caules que são cilíndricos, eles têm divisões proporcionais, tá? Em quantidade, tanto periclinais quanto anticlinais. Tá? E o câmbio também tem uma função interessantíssima, que eu falei na introdução, né? Que é manter o tecido fisiologicamente jovem, apesar dele ser ontogeneticamente antigo. Então, o que é ontogeneticamente? A ontogenia é a formação daquele indivíduo, a formação primordial dele. Então, se você pegar uma árvore de 4.000 anos,
ela é ontogeneticamente idosa, ela é milenar, mas fisiologicamente o câmbio vascular dela é jovem, foi formado há algumas semanas, há alguns meses. Então, o câmbio vascular, ele proporciona a esses vegetais arbóreos e aos arbustos também, uma característica interessantíssima, que apesar da idade, esse tecido é sempre recente, é sempre novo, ele é sempre vital para a árvore. Tá? Bom, como que funciona na prática essa questão da dendrocronologia? Para você ter acesso a essa informação que a gente chamou lá no início de livros, né, livros biológicos, você precisa fazer amostras, você precisa fazer provetos da árvore. Bom, você, se tiver um pouco de bom senso, vai concordar comigo que não há como derrubar a árvore, não há como cortar a árvore, na maioria dos casos, não seria lógico para tirar amostras para saber quantos anos ela tinha, né? Então, como que é feita essa amostragem? Ela é feita com um aparelhinho chamado sonda de Pressler, tá? Desculpa. As amostras são extraídas manualmente com a perfuração, é uma espécie de um saca-rolha gigante, tá? Um saca-rolha gigante, que você penetra na árvore e ele é dotado de uma cânula, uma haste metálica, que você força a saída daquele cilindro de madeira de dentro da árvore. Eu vou passar um vídeo. A sonda de Pressler é esse instrumento aqui no canto inferior esquerdo. Essa foto ao centro sou eu e o Isley, nosso colega engenheiro florestal, numa coleta que nós fizemos justamente para o doutoramento no ano passado. Essa árvore, salvo engano, é um cardeiro. Tá? E essa cinta alaranjada que a gente coloca é para você ter o impulso de perfurar a árvore, porque os primeiros momentos da perfuração, eles são bastante sofríveis. Para você penetrar a sonda de Pressler na árvore, você precisa ter um impulso mecânico. Tem dois mecanismos para isso. Existe um aparelhinho que você pressiona com o abdômen. Para quem tem prática, tudo bem, né? Mas no nosso caso, nós preferimos usar essa cinta que tem a resistência de cerca de 1 tonelada. Então, você consegue penetrar a sonda de Pressler com mais facilidade. Bom, aqui, esse rapaz forte aí girando esse negócio é o Jardel, é o nosso técnico de laboratório da UFAM. Ó, ele girou e agora ele está retirando o core. Esse cilindro que vai saindo aí, que o Snake está conferindo, é o core ou bagueta. Tá? Deixa eu passar de novo aí para a gente ver novamente. Ups. Então, ele está fazendo o movimento anti-horário porque ele já penetrou a sonda de Pressler e está quebrando o core dentro da árvore. Tá? Então, esse aparelho ele tem em vários comprimentos e em vários diâmetros. Tá? E pode ser feito assim, ou pode ser feito dependendo da densidade da madeira, e aí é uma questão interessante, porque nas nossas árvores amazônicas, você não vai conseguir, na maioria das vezes, perfurá-las com a sonda de Pressler. Você vai ter que usar uma broca adaptada. Tá? E no caso, o Jardel está fazendo uso de uma motosserra adaptada com uma perfuradora e uma broca de mais ou menos uns 50 centímetros que nós estávamos usando. Esse material foi emprestado na época, porque a nossa sonda de Pressler quebrou. Eu levei uma para o Brasil, uma daqui de Portugal, e nós amostramos umas 5 árvores, na 6ª árvore quebrou. E aí, para não perder a viagem, literalmente, né, nós tivemos que emprestar esse material para amostrar as árvores. Tá? Bom, esse furo que fica
provocado por essa broca, ele é isolado com uma resina, aí você pode usar um antifúngico, tá? E depois, perdão, e em seguida, após pincelar esse material antifúngico no orifício resultante, você obstrui esse orifício com um toretezinho de madeira que você leva ou prepara antecipadamente para essa finalidade. Tá? Você tapa aquele buraco para não haver contaminação por patógenos ou insetos, tá bom? Então, a árvore não sofre dano, no sentido, um dano proporcional para que ela pereça, para que ela venha a morrer. Tá? É apenas uma perfuração, como se fosse uma retirada de um tecido para biópsia. Tá? Uma coisa bem cirúrgica, asséptica e não provoca a morte da árvore. É uma grande vantagem trabalhar com isso. Bom, só enfatizando, por que se usa esse trado motorizado? Porque as árvores da Amazônia têm uma densidade muito alta. Essas árvores, não só da Amazônia, mas de florestas tropicais, né? Então, nós temos espécies como maçaranduba, louro-chumbo, são impossíveis de você obter amostras de forma manual usando uma sonda de Presley. Tá? Você vai precisar de um movimento mecânico e um movimento motorizado para obter essas amostras. Assim, você vai quebrar uma sonda atrás da outra, um trado atrás do outro, se você for fazer manualmente. Tá? E não é barato. Bom, o resultado dessa coleta é o core ou a bagueta, como se chama também. Tá? Então, você penetra esse instrumento, seja motorizado ou manual, da casca até o centro do cilindro caulinar, até a medula. Tá? Então, essas camadas que você está vendo aí nesse disco de pinos, cada camada dessa representa um ano de vida da árvore. Tá? Esse disco ele está lá no nosso laboratório de física da madeira. Essa foto é de um disco que nós temos, um disco antigo. E essa árvore tem uma característica de excelente visibilidade desses anéis. Não é o caso das árvores tropicais. Muitas vezes, essas árvores de regiões, aqui também no Mediterrâneo, muitas vezes você não consegue ver os anéis claramente. Tá? Bom, quais são as vantagens desse método da dendrocronologia? As amostras não são destrutivas, você não vai matar a árvore. E elas podem ser contínuas. Por que tem esse asterisco aí? Por que elas podem ser contínuas? Porque eu posso coletar um core em 2018 e posso voltar em 2020, em 2019, para obter um novo core, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais ao lado daquela perfuração inicial. E eu posso acompanhar o desenvolvimento daquelas camadas que não existiam naquela época da primeira coleta. Então, posso fazer amostragens contínuas ao longo do tempo, de forma que eu obtenha uma visão temporal do crescimento, do desenvolvimento daquela árvore. A gente poderia até imaginar uma situação em que, por exemplo, nessa pandemia, nós talvez poderíamos até encontrar em algumas regiões que são densamente poluídas, densamente afetadas por poluição humana, provocada por atividades antrópicas, né, fábricas, movimento de veículos, carretas, caminhões, carros, é possível que essas árvores, durante esse período, tenham tido algum desenvolvimento diferente. É difícil perceber isso num prazo tão curto, mas é possível. Tá? Então, essa amostragem contínua, ela é considerada uma vantagem. É baixo custo. Então, eu não preciso de grandes equipamentos de alta tecnologia para obter esses cores. Né? Se eu tiver acesso a uma sonda de Presley que custa em torno de uns R$3.000, individualmente, quando a gente fala esses valores, às vezes o aluno
que está começando no curso, puxa, mas não é barato, R$ 3.000 um aparelho desse. Pois é, não é barato individualmente, mas para uma instituição que quer fazer ciência, R$ 3.000 é US$ 600, então não é nada, tá? Para o resultado que você vai obter, para os dados que você vai conseguir. Bom, permite também determinar a idade das árvores com alta precisão. Aí você vai lembrar que pode haver outros métodos, né, de determinação da idade. Por exemplo, você pode fazer datações com carbono 14, com radiocarbono, com datações, né, com radiação. Mas isso não é um método barato, não é um método acessível. Então, você não vai dispor dessa metodologia de laboratórios equipados para essas finalidades em todos os locais que você puder trabalhar. Então, a dendrocronologia, ela é facilitada por conta disso. Tá? Ela constitui-se de um método barato, acessível e instantâneo. Você perfura a árvore e você obtém a amostragem. Bom, permite que com essa amostra, com esse core que eu retiro da árvore, além de contar as árvores, cada setinha dessa aí está marcando um ano de vida nesse core, que não corresponde ao disco, né, é de uma outra árvore, ele vai permitir que eu faça, com aquela amostra, análises químicas, anatômicas e até físicas. Até a densidade eu consigo calcular, se eu tiver o core da árvore. Tá? Aí você pode pensar assim também, qual é o diâmetro dessa bagueta? Varia de 5 milímetros, meio centímetro, o diâmetro desse tubinho de madeira que sai, até, se você mandar fazer as brocas, até 2 centímetros de diâmetro. Tá? Lembrando que, claro, quanto maior o diâmetro, mais difícil obter a amostra, mais esforço você vai ter que ter. Tá? Bom, em seguida, com o core, você vai usar um microscópio estereoscópio, uma lupa, e você vai conseguir fazer a contagem das camadas de crescimento e chegar rapidamente à idade desse indivíduo. Tá? Bom, quais são as desvantagens desse método de amostragem dendrocronológica? Primeiro é assim, ele não se adequa, ele não é indicado a todas as espécies vegetais. Então, por exemplo, ele só se aplica a espécies que possuem câmbio vascular. Palmeiras, por exemplo, eu não consigo datar palmeiras com dendrocronologia, pelo menos até onde eu sei, até onde eu conheço. Tá? Porque não possuem câmbio vascular. O engrossamento de tronco, aquela expansão caulinar das palmeiras, ela se dá por outras motivações, mas não por adição de camadas anuais. Então, eu não consigo datar palmeiras. É uma desvantagem, é um fator limitante. Mas não há nada perfeito. Bom, o material é importado. Essa fotinha que você está vendo aí, no canto direito, foi do nosso trado português aí que quebrou aí na Amazônia. Tá? Nós tiramos esse resíduo que ficou da árvore, tá? Deu muito trabalho, mas nós tiramos. E assim, quebrou, perdeu. Não tem conserto isso, tá? Nós tentamos consertar, até tem, mas em Manaus não teve, né? Nós tentamos reparar essa broca, tinha quebrado só um pedacinho, só a pontinha, mas em Manaus nós fomos em 3 empresas e foi uma experiência mais frustrante que a outra. Perdemos só tempo, né? E jogamos conversa fora com eles lá. Mas, assim, é um material importado e as taxas de importação e o preço em euro, em dólar, esses equipamentos ou são feitos nos Estados Unidos ou são feitos na Suíça, então eles custam uma faixa no Brasil, um trado desse tipo aí que quebrou, ele está saindo em torno de R$ 6.000 no Brasil já com todos os impostos, tá? Talvez um pouco mais, 7 mil, talvez. Agora com câmbio bem mais, tá? Com câmbio alto, como está, né? Bom,
Com esses cores, eu consigo fazer cronologias. Isso também é uma coisa interessante, viu? Eu consigo sobrepor essas camadas de crescimento e consigo chegar a montar cronologias de até 9.000 anos, 7.000 anos, 5.000 anos, depende do que eu conseguir. Porque muitas dessas árvores, elas foram transformadas em mesas, em portas, em casas, em muitas regiões, e elas não pereceram, essa madeira está lá. Se eu conseguir coincidir essas camadas de crescimento, porque como são árvores de uma mesma região, isso é importante que se diga, tá? Eu consigo fazer isso em árvores de mesma região. Eu consigo montar longas cronologias, e nessas cronologias eu vou ter um retrato do clima, do que aconteceu naquela região, eventos atmosféricos, climáticos, sazonais, com uma precisão muito grande, e isso tem um valor enorme para a gente saber o que aconteceu no passado daquela região e poder prever eventos futuros. Tá? Essa é uma imagem do livro Slice Through Time, que é uma fatia do tempo, né? Dendrocronologia, datação e precisão de dendrocronologia. Esse é um livro bom, eu vou recomendar ele no final, que você lê, você vai ver a capinha dele. Tá? Bom, fui lá na floresta, peguei os cores. Como é que a gente que faz engenharia florestal e essas áreas correlacionadas, como é que a gente se relaciona, então, com dendrocronologia? Bom, então vou mostrar alguns cases aqui que são interessantes, tá? Bom, primeira coisa, datação. Tá? Então, para você conhecer a idade de uma floresta, a idade das árvores que compõem aquela floresta, invariavelmente você vai ter que recorrer à dendrocronologia. Tem, claro, a datação com carbono 14, mas é como eu já disse, tá? A dendrocronologia com 1.500, 2.000 reais você compra um trado desse e ele vai durar um bom tempo, tá? E você vai conseguir muita informação com ele. Então, sai muito barato e é um método que qualquer pessoa consegue fazer, com ajuda de alguém ou sem ajuda. Bom, essa fotinha que você está vendo aí é de uma árvore com 4.000 anos de idade. Essas árvores são chamadas pinheiros Bristol Cone. Eles ficam nas White Mountains, são as montanhas brancas da Califórnia, né, brancas de neve. Então, essas árvores que parecem que estão mortas, elas, na verdade, crescem numa altitude, numa condição climática bastante peculiar e severa, que faz com que o crescimento delas seja muito, muito, muito lento. E elas atingem idades muito longevas. Tá? Então, a primeira questão é a datação. Você consegue datar árvores. Eu vou antecipar uma informação aqui. Por exemplo, nas árvores que eu mostrei no campus da UFAM, nós temos árvores ali entre os corredores, aquelas árvores que vocês passam ali todos os dias, no CHL, ali perto da faculdade de farmácia. Eu encontrei árvore de 260 anos de idade. Manaus tem 350 anos. Manaus foi fundada em 1669. Então, é possível que a gente encontre árvores antigas nessa idade lá. Tá? Mas as mais antigas que eu encontrei têm 250 anos. Essa é uma informação interessante. Né? Isso tem um valor para quem vive ali no campus, tem um valor. A gente só respeita aquilo que conhece. Então, a partir do momento que você conhece a idade daquelas árvores, elas se tornam sagradas. Como é que eu vou agredir, como é que eu vou destruir, como é que eu vou machucar um ser que tem 250 anos? Né? Eu tenho, no mínimo, que ter respeito por aquilo. Tá? Então, a datação é uma primeira aplicação bastante interessante. Identificação de eventos passados. Eu consigo, com a dendrocronologia, literalmente ver resultados de incêndios florestais em regiões onde eu estou estudando. Eu consigo ver, pela formação dos anéis, a largura deles, identificar períodos de seca, ou geadas, ou inundações, porque as camadas, a espessura das camadas, a largura das camadas varia muito
sobe, aumenta em espessura ou diminui, dependendo do evento climático. Porque a gente falou anteriormente que o câmbio vascular é diretamente influenciado por essas questões climáticas, edáficas, questões atmosféricas. Então, tudo que acontece ao redor da árvore, ela é sensível a esses fenômenos. Então, eu consigo enxergar atividades vulcânicas. Por que atividades vulcânicas? Porque há um excesso de carbono na atmosfera. Todas as vezes que há aquelas explosões, eu tenho um excesso de carbono e a árvore vai acabar produzindo anéis mais largos. É uma possibilidade. É uma possibilidade também que aconteça um aquecimento maior naquele local. Perdão. Eu consigo enxergar nessas camadas a ocorrência passada, há séculos atrás, de ataques de fungos, de pragas, tá? Tanto doenças que são de origem fúngica, né, bacteriológica, ou pragas que são relacionadas a insetos. Eu consigo evidenciar nas camadas de crescimento competição inter e intraespecífica. Eu consigo saber se, de repente, a uma determinada altura, uma espécie um indivíduo de uma espécie que estava sendo sombreado por uma outra árvore, a partir do momento que aquela árvore tomba, ela perece, morta por um raio, alguma coisa, há um desenvolvimento daquela que estava ali à sombra e as camadas de crescimento mudam. Então, eu consigo enxergar muitos eventos somente olhando para o caule da árvore, para essas camadas do tronco. Eu consigo verificar até questões relacionadas a manejo antropológico. Eu vou deixar o link, não sei se hoje, tá? Mas depois eu passo para a professora Ana Rubia e amanhã ela passa para todos vocês. Mas agora, nesse ano de 2019, ano passado, foi publicado um trabalho bastante interessante sobre crescimento de castanha do Pará, de plantios de castanha do Pará, feito por índios Mura, há séculos atrás. Os Mura foram quase dizimados numa guerra com os colonizadores, na época do Marquês de Pombal, e eles abandonaram esses plantios de castanheira, os quais eles faziam manejo. Esse trabalho é do Vitor Caetano Andrade, foi orientado pelo Dr. Chonga, do INPA, e é um trabalho interessantíssimo porque une a dendrocronologia com questões antropológicas, né, étnicas, de um passado amazônico. Esse rapaz, o Vitor, ele deu uma palestra para nós há uns 3 anos, né, acho que até o Boris participou, o nosso colega Boris também, que é peruano e trabalhou com dendrocronologia, né? Nos incentivou muito a entrar nessa área aí. Então, esses eventos passados a gente consegue visualizar. Eu consigo também, com esses cores, fazer análises dendroquímicas. Eu consigo comparar partículas químicas de um passado distante, longínquo, como era o ar atmosférico há 200 anos, com o ar de hoje. Eu consigo fazer isso obtendo essas amostras. Eu consigo verificar a quantidade de poluentes, uma série de serviços através dessas amostras. Eu consigo, portanto, fazer monitoramento ambiental. Em plantios de arborização urbana, eu consigo verificar o crescimento dessas árvores usando apenas esses cores. Eu consigo ver se determinada substância... Perdão. Eu consigo verificar se determinada substância nutritiva foi bem assimilada pela planta ou não, apenas acessando o resultado desses cores. Tá? Então, tem profundas ramificações. A dendrocronologia não é só, como está no Ruais, no dicionário, que é muito bom, mas nesse aspecto aí foi bastante sintético, né? Não é só contar a idade de árvore. A dendrocronologia é uma ferramenta que se liga com quase todas as áreas da ciência, tanto na antropologia, como ficou no trabalho do Vitor, como em monitoramento ambiental,
em questões climáticas, enfim, é uma ferramenta fantástica e que todo engenheiro florestal tem que se interessar por isso, viu? Seja lendo de espontânea vontade ou se preparando profissionalmente para isso. Bom, esse também é um caso interessante. Ontem a palestra foi sobre perícias, né? Eu participei virtualmente aqui, assisti uma parte, depois tive que sair. Mas, olha esse caso, esse artigo foi publicado em 2020, agora em maio, salvo engano, tá? Mas ele aconteceu em 2015. Houve uma disputa judicial na Colômbia por conta de que um pequeno produtor que plantava tecas, né, tectona grandes, ele se sentiu prejudicado porque a companhia energética do local em que ele tinha a quinta dele, a propriedade dele, ela passou o trator e destruiu parte do plantio de teca. Dividiu, fragmentou o plantio ao meio, para poder passar a fiação elétrica, para ter aquelas torres, né, de ferro onde iria passar a fiação elétrica. Bom, ele entrou com uma ação na justiça em 2015, a companhia energética derrubou 80 árvores sem o consentimento dele, e ele alegava que essas árvores tinham sido plantadas em 2006, e esse corte, por conta da companhia energética, havia sido feito em 2008. Portanto, as árvores já estavam lá, eles viram e foram negligentes e cortaram as árvores sem autorização dele. A empresa negou e foi contratada uma perícia para verificar a idade daquelas árvores, quem é que estava certo, se condizia com o produtor ou com a companhia energética. E foram utilizados 2 métodos de datação, o carbono 14 e a dendrocronologia. Havia estacas da época do corte, na época que foi feito o corte, foram deixadas estacas no local e foram cortadas algumas árvores no momento da datação. E descobriu-se que os primeiros anéis de crescimento do plantio eram datados de 2005, na verdade até um ano antes do alegado pelo proprietário da quinta. Então, quer dizer, ele tinha razão, tá? Então é um caso assim, ontem teve aquela palestra de perícia, eu fiquei procurando, na verdade tem vários casos, viu? Se você procurar até, tem dendrocronologia forense, tem casos de cadáveres que são abandonados em áreas ermas, remotas, e o corpo é encontrado já bastante decomposto, anos depois, e para determinar há quantos anos aquele cadáver foi depositado ali naquele local, se recorre à dendrocronologia, para saber quantos anos aquelas árvores formaram a partir de alguns eventos correlacionados com a possível, a suposta data da morte daquele indivíduo. Tá? Há casos na literatura sobre isso. Se você procurar, você encontra com a maior facilidade. Então, esse caso, exato, foi publicado agora, em 2020, 12 de maio de 2020, foi na pandemia aí, ó. Radiocarbono e dendrocronologia aplicadas numa disputa legal, num caso da Colômbia, tá? Do Jorge Del Valle e do Jorge Giraldo, tá bom? Tem o link aí. Amanhã, hoje eu estou super ocupado, não sei se vou fazer isso hoje, mas amanhã eu envio isso aí para a professora Ana Rubia e ela manda aí no WhatsApp para vocês, tá bom? Então, a dendro também pode ser usada em perícias, tá? Esse é um outro case interessante. Esse é famoso, você encontra também com a maior facilidade. O caso do violino Stradivarius chamado Messias, né? É considerado o violino mais caro do mundo. Ele foi feito pelo Antonio Stradivari. O Antonio Stradivari era um luthier italiano, nasceu em Cremona, na Itália. E ele fez os instrumentos. Luthier é quem faz instrumentos musicais de forma artesanal, né? Então, o luthier mais famoso do mundo é o Antonio Stradivari. Os instrumentos dele se chamavam Stradivarius. Ele assinava esses instrumentos, né, latinizando o próprio nome dele. Tá? Então, ele nasceu na Itália, em 1664, e há um violino no Museu de Ashmolean, em Oxford, na Inglaterra, atribuído ao
Stradivari. E vale 20 milhões de dólares. Bom, se 20 milhões, se foi o Stradivari que fez. Porque se foi um copista, depois da morte dele, os instrumentos que ele fazia alcançaram um grande valor de mercado. Por que isso? Não é só um violino? Pois é só um violino. Mas o Stradivari tinha muitos métodos de incorporar minerais, partículas, ceras na madeira, que fazia com que determinadas notas musicais só pudessem ser alcançadas nos instrumentos dele, há partituras que você só consegue tocar completas se você tiver um Stradivari. Você não vai conseguir tocar em outros instrumentos. Tá? Então, é o sonho de consumo de todos os músicos ter um instrumento desse. Então, havia uma dúvida se esse instrumento era legítimo ou se era uma falsificação. Tá? Bom, em 2003, esse pesquisador, Dr. Henry Cristino Meyer, da Universidade de Tennessee, ele liderou uma equipe de especialistas que fez uma nova análise desse Messiah, nesse violino, para tentar determinar a idade dele. Eles usaram cronologias de árvores europeias e cronologias de outros instrumentos Stradivarius que já haviam sido datados. E eles chegaram à conclusão que os anéis de crescimento, os últimos anéis no instrumento, datavam de 1687, o que era consistente, são as palavras dele, que era consistente com dois outros instrumentos também feitos pelo Stradivari. O violino Arquinto, feito em 1686, e o Cox Castelbarco, feito em 1684. Bom, essa conclusão, diga-se, não comprova que o instrumento foi feito pelo Stradivari, mas que, pelo menos, a madeira é da mesma época, a madeira é a mesma que ele usava, a datação é muito próxima, então há fortes indícios que indicam que o instrumento é legítimo. Tá? Essa história, esse case, ele está no livro Fundamental of Rings Research, do Spear, de 2012. Eu vou deixar o link para você ler também. Vai ser muito link para você ler, né? Mas para fazer uma apresentação dessa, tem que ler muito mesmo. E esse aqui é um caso interessante daqui de Portugal. A idade das oliveiras. Essa é uma história interessante. Esse tem um vídeo, tá? No início aí do chat eu deixei o link. Eu não vou ter como passar aqui, porque não está saindo o áudio do meu dispositivo aqui. Mas essa datação de oliveiras foi um método desenvolvido pelo Dr. José Lousada, aqui da universidade que eu estudo. Por sinal, é o meu orientador. Então, ele permite datar oliveiras com precisão. Oliveira é sobrenome no Brasil, mas é a árvore da azeitona. Tá? É a Olea europea. Né? Então, essas árvores aqui em Portugal, elas são abundantes. Portugal é um dos maiores produtores de azeite do mundo. Acho que é o 7º país que mais produz azeite. É um azeite de excelente qualidade. Famoso no mundo todo, né? E aqui a gente tem muitas oliveiras milenares que foram plantadas pelos romanos. Isso é verdade. Há muitos terrenos, muitas quintas que você anda e você encontra oliveiras milenares da época dos romanos, assim, todas em fila, arrumadinhas. Os romanos, eles tinham duas proposições básicas quando eles entravam em algum território. A primeira era ter água, era essencial. Então faziam aqueles aquedutos e toda aquela engenharia para ter água para as legiões deles. E eles plantavam oliveiras, por uma série de razões. E essas oliveiras aqui, elas têm grande valor turístico, emocional e estético. Né? A madeira da oliveira, ela dura na árvore em torno de 150 anos. Então, à medida que o câmbio vascular que nós falamos vai gerando novas camadas, depois de 150, 160 anos,
o centro da árvore começa a apodrecer. Ela morre? Não, não morre, porque o floema, que é quem conduz a seiva elaborada, a seiva que vem das folhas, ele está na periferia do cilindro. Então, a árvore não morre. O oco vai se formando no centro do cilindro caulinar, mas a árvore não morre. Ela vai ficando oca. Então, a cada ano é adicionada uma nova camada e apodrece uma lá dentro. Tá? Então, quanto mais velho aquele indivíduo, maior vai ser aquele vazio dentro do tronco. E como é que se data essas árvores milenares sem danificá-las? Já pensou se eu chegar numa árvore dessa, ligar uma motosserra e sair furando ela toda? Se eu tiver que cortar uma árvore dessa para saber a idade dela? É uma loucura, não faz sentido nenhum. E como que eu vou datar se ela não tem as camadas de crescimento, se as camadas estão ocas? Então, esse foi o desafio que foi proposto ao professor Lousada há 10 anos. Ele conta isso no vídeo, ele mesmo gravou um vídeo para mim. Olha, essa oliveira, por exemplo, a oliveira do Mouchão, é considerada a mais antiga de Portugal. Ela tem 3.350 anos. Então, isso tem um valor fantástico, né? Um valor inestimável. Depois a gente pode conversar disso também, tem umas histórias interessantes sobre essas oliveiras. Bom, e como é que se faz para datar essas árvores ocas e milenares sem danificá-las? Então, o que ele fez? O método que ele desenvolveu. Ele pegou árvores jovens e fez datação de árvores que tinham todo o cilindro caulinar íntegro. Então, ele contou cerca de 600 árvores, mediu as camadas de crescimento em 600 árvores, para ter uma ideia muito precisa de quantos anos demorava para ela atingir aquele diâmetro. Depois ele pegou árvores maiores, que já tinham uma porção oca, mais ou menos do diâmetro daquelas anteriores que ele já tinha medido. Então ele mediu as camadas de fora para dentro, só daquelas que ele conseguia enxergar, né, porque o centro estava oco, mas aquele diâmetro interno já era conhecido, porque ele já tinha feito as medições nas outras 600 árvores. E assim sucessivamente. Ele foi medindo sempre árvores maiores e sabendo a idade daquelas camadas às quais ele tinha acesso. Bom, a datação de centenas dessas oliveiras permitiu associar a quantidade de anéis à biomassa das árvores. Então, ele gerou uma equação em que hoje ele não precisa mais fazer nenhuma perfuração. Ele fez uma associação entre biomassa, o volume de biomassa e a idade daquelas árvores. Ele tem uma metodologia que ele simplesmente mede o perímetro dessas árvores, não é diâmetro, tá? Porque elas nem sempre são circulares. É o perímetro, é quanto ela tem em toda a extensão, quanto ela mede em toda a extensão para formar aquele desenho irregular do tronco. Ele mede aquilo em várias alturas. Isso foi patenteado, tá? É uma empresa, na verdade, ele não, que ele é apenas detentor da patente, ele, a universidade, e essa empresa é contratada recorrentemente, não é uma coisa uma vez na vida, não, eles sempre estão fazendo isso, e eles conseguem determinar a idade dessas oliveiras milenares com um percentual de erro de apenas 2% na datação, apenas hoje medindo o perímetro delas. Tá? Ele gerou um modelo que determina com 98% de precisão a idade dessas árvores. E ele se baseou naquelas bonecas matrioscas. Ele me contou que, quando ele estava desenvolvendo esse método, ele imaginou que poderia resolver na mesma razão de que se faz aquelas bonecas russas, em que uma bonequinha é encaixada no vazio da bonequinha maior. Tá? Então, ele usou essa ilustração para explicar essa metodologia. Nesse caso, a dendrocronologia ela serviu apenas para chegar a essa equação, a esse modelo matemático que estima a idade dessas árvores. Bom, essas árvores aqui em Portugal são vendidas, sabia? Há pessoas
que podem comprar essas árvores romanas. Essa empresa, por sinal, vende. É uma pequena fortuna. Tá? A gente não sabe, ninguém fala de valores, mas quanto custaria uma árvore de 3.000 anos? 1 milhão de euros? 6 milhões de reais, né? Pode ser. Pode ser. É um valor. Não há uma tabela de mercado de oliveiras milenares, né? Então, isso é dado pela cara do cliente, pela disposição dele em querer pagar para ter aquilo no quintal dele, tá? Então, é um negócio interessante, muito peculiar aqui na região. Isso gera certificados, tá? Professor? A pessoa tem Bom, esse é o vídeo do professor, mas eu vou passar e depois você assiste aí na sua casa, tá bom? Até porque demora 4 minutos e a gente já está com o tempo meio estourado, tá bom? Bom, fechar aqui com a minha pesquisa. Eu trabalho com árvores centenárias do campus da UFAM. A UFAM está inserida numa área de proteção ambiental chamada APA Manaus. Né? Então, Manaus se origina em 1669 e, nos últimos 60 anos, com o advento da Zona Franca, sofreu um processo de antropização muito intenso e nós acreditamos que o padrão de crescimento dessas árvores foi alterado em razão dessa atividade antrópica. Tá? É isso que eu tento descobrir. Para isso, nós já coletamos o material. Esse material está sob análise. São várias análises, é um quebra-cabeça. Depende de muitas informações. E nós estamos trabalhando nisso nesse momento. Eu não tenho como adiantar muito sobre essa pesquisa, ela é bastante interessante. Mas, em síntese, é isso. Eu trabalho com essa pergunta. O padrão de crescimento dessas árvores foi influenciado pela atividade humana em Manaus ou não? Esses 3 livros, eu gostaria que vocês, se tiverem interesse nesse assunto, procurassem, né? O primeiro é o do Spare, é o Fundamentals of Tree Ring Research, Fundamentos para a Pesquisa com Anéis de Crescimento. Ele é um livro básico, assim, mas ele vai se aprofundando à medida que você vai lendo os capítulos, muito interessante. Esse do Fritz Steingruber, que é o segundo, Árvores e Dendrocronologia da Madeira. Steingruber faleceu recentemente, né? Foi um dos gigantes aí da dendrocronologia. E esse do Bailey, Slice Through Time, que é uma fatia do tempo. Também é um livro bastante interessante, tem essa parte da montagem dessas cronologias. Então, esses 3 livros, para quem quer se aprofundar nesse assunto, são bastante interessantes. Essas são as referências.